Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que já foi feita aqui no canal, eu fiquei de responder, mas como foi levantada essa bola essa semana no canal do Telegram, então eu já quero compartilhar esse vídeo porque eu já fiz um áudio lá, mas aqui eu vou sintetizar melhor, vou ler os textos, vai ficar um pouco mais claro. Que é Zacarias 12:10. Se você não é inscrito lá no canal do Telegram, se inscreva lá, porque lá eu consigo responder mais as perguntas. Mais no Apocalipse Simplificado, o curso bíblico online eu também participo, mas esses dois canais ali, tanto eu, o Pastor Felipe, vai estar respondendo, mas eu estou mais no Apocalipse Simplificado mesmo, para poder movimentar os dois canais. E o que eu quero dizer é que esse texto que vai dizer ali que o Espírito de graça e súplica vai ser derramado sobre a casa de Davi, os dispensacionalistas, que são os pré-tribulacionistas, geralmente eles vão dizer o seguinte, que essa profecia ela vai se cumprir no futuro para os judeus e não para a igreja. Porque a pergunta sempre é feita porque nós aqui defendemos que não existe essa dicotomia de Israel e igreja, que Deus tem uma promessa com Israel e depois com a igreja. Na verdade, as promessas que foram feitas para Israel, ela converge na igreja, porque Israel na carne é uma figura da igreja. E isso a gente já tem falado bastante no canal. Muitos alegam dizendo que nós cremos na teologia da substituição e não é isso. O que nós acreditamos é que sempre a promessa foi feita para a igreja. O que acontece com Israel na carne é um tempo de transição na qual Deus permitiu provisoriamente para revelar o Cristo. Por isso que qual é a profecia primeira que nós temos em toda a escritura? Gênesis 3,15, da semente da mulher. E a semente da mulher fala de Cristo. Mas quando fala de Cristo, não é só o cabeça, mas também é o corpo de Cristo. Então, como as promessas de Deus elas são progressivas, elas vão tendo a sua progressão até chegar no ápice, que é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Toda essa revelação que o próprio Cristo instruiu os apóstolos, dizendo que toda a lei, os profetas e os salmos, em Lucas vai dizer isso, e nós estamos baseados nesse fundamento dos apóstolos, na qual nós temos a lei e os profetas para estudar, mas sempre com esse olhar, Cristo sendo o fundamento, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3. Esse é o ponto. Então nós vamos ler o texto aqui, e eu quero que você preste atenção, anote os textos, e a gente vai estar meditando. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como a quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido. Quando nós pegamos o texto de Zacarias 12, todo o capítulo, eu só li só 2 versículos para resumir, mas dá uma impressão que fala aqui a respeito só dos últimos dias. Mas por que eu digo que não fala somente dos últimos dias relacionado à grande tribulação, mas os últimos dias que o apóstolo Pedro vai falar em Atos no capítulo 2? Nesse texto aqui, temos apenas 2 versículos que está falando a respeito do Pentecostes até o Amargedon. Assim como acontece em Atos. Atos, o apóstolo Pedro vai citar Joel. 4 versículos você tem tempos diferentes. E Pedro vai falar isso lá em Atos, no capítulo 2. Vamos ler o texto. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Olha que interessante, você vai ver aqui nos últimos dias, e esses últimos dias está atrelado ao cumprimento do dia de Pentecostes, derramamento do Espírito. Todos nós, toda a igreja acredita que isso já aconteceu ali no Pentecostes, derramamento de Espírito. Isso está ligado com o Espírito de súplica e graça que seria derramado. Mas esse momento
acontece no Pentecostes. Agora, os versículos seguintes, aconteceu no dia de Pentecostes? Vamos ler. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso já aconteceu nos dias de Pentecostes? A lua se tornar em sangue, o sol se escurecer? Isso acontece no Armagedon, que é a batalha final, na qual Cristo virá nas nuvens, recolherá dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, os eleitos, que vai dizer ali em Mateus 24. Então você vai ver que só nesses 4 versículos nós temos aí um tempo amplo, um tempo extenso do dia de Pentecostes até o Armagedon. Assim nós temos em Zacarias no capítulo 12, versículo 10 e 11. Você vai ver o tempo do Pentecostes e o Vale do Meguido, que nós lemos ali. Então, esse Vale do Meguido é o Armagedon. Quando nós lemos o texto de Zacarias como o profeta Joel, aqui como Pedro vai apresentar, vemos que esse espírito de graça, o Estevão vai dizer isso, o diácono Estevão, né? Quando ele está discursando ali, falando com a ousadia do espírito, vocês têm a dura cerviz, vocês resistem o Espírito Santo, que é o Espírito da graça. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Então é importante entender isso, porque quando você vai pegar ali o texto de Zacarias capítulo 12, você vai ver que o apóstolo João, quando ele vai citar um texto muito importante, que ele vai estar apontando para a crucificação de Cristo, ele vai usar Zacarias capítulo 12, versículo 10. Então, eu estou me baseando na palavra dos apóstolos, que eles já estão dando a interpretação do texto de Zacarias 12, 10. Olha o que vai dizer o texto. João 19, versículo de número 33, o seguinte. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabes que é a verdade o que diz, para que também vos os creiais. Porque isto aconteceu, olha que interessante, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, para se cumprir a escritura: verão aquele que traspassaram. Percebe que o apóstolo João já disse que já se cumpriu as escrituras? Quando ele está falando da morte de Cristo, que nenhum dos seus ossos será quebrado, ele vai dizer para se cumprir a escritura, que está na lei, Números, e aí ele vai citar o profeta Zacarias, que ele vai dizer assim, e outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Então, essa profecia de Zacarias 12:10 já se cumpriu pela boca do apóstolo João. Como que nós estamos dizendo que vai se cumprir no futuro? Esse espírito de súplica e graça que vai ser derramado. Porque lá em Zacarias vai dizer: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Olha que interessante. O link que já foi feito ali em João, ele usou esse texto, mostrando ali que é a morte de Cristo. Por que está dizendo que vão olhar para mim aqueles que os traspassaram? Porque quem que matou o Filho de Deus? Foi os judeus. Estevão vai dizer isso. Vocês mataram o Filho de Deus. Pedro vai falar isso. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Tanto é que Jesus vai falar assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Então ele está dizendo: vocês matam os profetas. Vocês apedrejam eles. E quando era para soltar Barrabás e o Filho de Deus, o que os fariseus disseram, os judeus ali? Que era para soltar Barrabás e cai sobre nós o sangue deste justo e sobre os nossos filhos. Eles pediram isso. Então, os que traspassaram a Cristo foram os judeus. Então, quando diz aqui o texto que eles vão olhar para mim, aqueles que os traspassaram, e ele ia derramar o espírito de súplica e graça, isso está ligado com as festas, irmãos. Está intrínseco nas festas. Páscoa, Asmos, Primícia, Pentecostes, você vai ter Dia da Trombeta, Dia da Expiação e Tabernáculo. Páscoa e Asmos, pães sem fermentos, está relacionado com a morte de Cristo, ele tirando o nosso pecado, tirando o fermento. Primícia, ressurreição. Ressurreição de Cristo e
o último dia da festa das primícias, que é o dia de Pentecostes, derramamento do Espírito. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, ele ficou 40 dias, como diz Lucas, ensinando a lei, os profetas e os salmos, e mostrando aonde que ele estava na Escritura. E aqui é um dos textos que aponta para Cristo. Então, quando diz aqui que ele vai derramar o Espírito de graça e súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, isso acontece no Pentecostes. O que aquelas pessoas disseram no dia de Pentecostes, que estava tendo a festa, judeus, prosélitos ali de várias nações, disse o seguinte, o que faremos, irmãos? Porque o coração deles estava compungido, eles estavam ouvindo a mensagem daquele que foi traspassado, do Cristo que morreu. Então, se eles crescem naquela mensagem, eles iam receber esse espírito de súplica e graça, que é o dom do Espírito, que Pedro vai dizer. Então, todos esses textos de Zacarias estão conectados. Aí a pessoa vai ler, não, mas aqui está falando naquele dia, no versículo 11. Será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no Vale do Meguido. O Vale do Meguido é o Margedon. Aqui não está falando do versículo 10 do dia de Pentecostes, mas como eu já disse, em Atos, o apóstolo Pedro disse, nos últimos dias ia derramar o Espírito Santo. E ele citou 4 versículos que falou do derramamento do Espírito Santo e também falou sobre o quê? Sobre o sol se escurecer, a lua se tornar em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aconteceu naqueles dias? Não. Porém, a promessa do derramamento do Espírito Santo já se iniciou ali. Então, todos os judeus precisam crer no Filho amado de Deus para receber esse Espírito Santo. Não é que no futuro vai acontecer ainda algo com os judeus. Pelo contrário, eu acredito que no futuro, nesse contexto que nós vemos da grande tribulação, por nós termos uma influência muito grande no movimento evangélico do dispensacionalismo, você vê que isso está sendo instrumentalizado politicamente, essa questão de Israel, Palestina, justamente para criar tensões ali, para que saia dali aquela famosa ideia de dividir para conquistar, que é o ensinamento do próprio Jesus Cristo, quando ele vai falar assim, que se Satanás expele Satanás, dividido está o seu reino, e ele não vai subsistir. Porque os fariseus acusavam Jesus de estar expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, o maioral, que é Beelzebu. Então, essa é uma estratégia que é usada por movimentos políticos, que é divide e conquista, ou seja, tese e antitese para chegar numa síntese. E essa ideia de Israel e Palestina é justamente uma guerra que está tendo ali, justamente para formar o quê? Esse império do anticristo. E hoje a igreja ela está fascinada, como eu já disse e repito, está fascinada por essas questões judaicas e isso é perigoso no futuro. Não que eu sou antissemita, não que eu defendo o Holocausto, como muitos querem nos acusar, judeus fazem isso. O que eu estou dizendo aqui é que se você não olhar para o Filho de Deus, como diz Jesus, vocês vão morrer nos seus pecados. É necessário arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor Jesus. Paulo vai dizer o seguinte, que não, a circuncisão não é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas é a fé em Jesus Cristo. Cristo nos uniu judeus e gentios no amor, pela sua graça, pelo Espírito da graça, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, que foi derramado em nossos corações o amor de Deus pelo Espírito Santo. Eu não sou inimigo do povo judeu, mas eles têm que crer no Filho de Deus. Agora, toda essa instrumentalização geopolítica que está ligado com escatologia, por causa dessa dicotomia que o dispensacionalismo faz, para mim é perigoso. Então, às vezes, muitos estão esperando essa promessa de Zacarias 12:10 se cumprir no futuro, em uma massa de judeus se converter a Cristo, mas, na verdade, isso já está acontecendo, e lá no futuro, que muitos falam da grande tribulação, quando acontecer, pode ser mais um laço do passarinheiro do que propriamente um espírito de graça e súplica. Vai ser derramado, e está sendo derramado, né? Não que vai, mas está em vigência isso, o Espírito Santo vai dar poder, ousadia para as duas testemunhas, que aí está ligado, né? Já temos vídeos falando sobre isso, ligado com judeus e gentios que estão em Cristo, né? Que estão ligados com o Filho de Deus. Fora do Filho de Deus, não existe salvação, é estar em Cristo. Então, a mensagem de Cristo foi pregada desde o início do Éden ali, a semente da mulher,
Todos esses que receberam essa promessa da semente, Abel, você vai ter os filhos de Sete, os filhos de Noé, todos esses estavam amparados por essa promessa. Ainda que na sombra, em uma visão menos reveladora, porque estavam oculto ainda, mas estavam amparados pela sombra de Cristo. Vindo à realidade, que é graça sobre graça, como o apóstolo João disse, nós não podemos voltar para a sombra. Então as promessas, que muitas vezes nós achamos que é para o povo judeu, é para todos, é para judeus e gentios. Tanto é que nós já temos vários vídeos falando dessa união das duas casas, judeus e gentios, no corpo de Cristo, sem dicotomia. Então essa profecia fala a respeito disso. Amém? Agora tem um texto que vai falar em Apocalipse no capítulo 1, versículo 7, que também vai ser citado Zacarias, que vai dizer o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que interessante, o mesmo apóstolo João, ele escreveu isso no seu evangelho e no Apocalipse, esse trecho de Zacarias. Aqueles que os traspassaram, o Filho de Deus. Aqueles que crucificaram o Filho de Deus. Quem foi? Os judeus. Tanto é que Estevão e Pedro vai denunciar isso. Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês crucificaram ele. Pela dureza do coração de vocês. Mas essa dureza de coração, ainda que eles fizeram isso na ignorância, Deus quer reverter isso em bênção. Mas como? Quando eles olharem para aqueles que eles traspassaram e chorar pelo primogênito, pelo unigênito, amargamente, como diz Zacarias. Quando eles olharem para o Filho de Deus, que ele era o cumpridor de todas as promessas feito pela lei, pelos profetas e pelos salmos, e chorarem como o apóstolo Paulo fez, caiu as escamas dos olhos dele, e aí ele se dedicou a vida para Cristo. Quando eles fizerem isso, eles recebem um espírito de graça e súplica. Não é no futuro, é hoje. Então esse texto aqui mostra que o tempo na qual o Espírito vai ser derramado de graça começa no Pentecostes e vai até o último dia, que é a vinda do Filho de Deus. Então até o último dia o judeu tem chance sim de se arrepender dos seus pecados e olhar para Cristo e falar: realmente esse é o Filho de Deus. Mas não que ele vai ser abençoado porque ele é da carne e do sangue. Não, porque se ele continuar com orgulho na carne do sangue, ele vai morrer nos seus pecados. Porque Jesus disse: se vocês não creem em mim, vocês morrerão nos seus pecados. E é isso que acontecia, irmãos. Quando você tem as cartas, é justamente para mostrar para os judeus que eles não é maior do que os gentios, não tinham que fazer acepção de pessoas. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, 9, 10 e 11, no capítulo 9 ele vai dizer assim: vocês receberam os oráculos de Deus, a primeira aliança. E a primeira aliança revelava Cristo na sombra. Mas eu queria que vocês entendessem a realidade. Eu estou parafraseando aqui. Porque ele vai dizer assim: eu queria que vocês entendessem que eu desejaria até de ser anátema, maldito, por causa de vocês, para que vocês entendessem. E ele vai fazer um contraste da dureza do coração dos judeus com a dureza do coração de Faraó. Que Deus levantou, permitiu isso, os judeus e Faraó, para que mostrasse o poder de Deus nos judeus. E os gentios não tinham que se gloriar: ah, eu sou melhor que os judeus. Paulo vai falar isso. Não se glorie por você ter sido enxertado na boa oliveira. Então, todo esse plano de Deus é para revelar o corpo de Cristo, que é a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, as duas casas. Os gentios vão entrar pela casa de Israel, quando Deus espalha sobre todas as nações. Que tem muitos vídeos aí que eu recomendo que você estude, inclusive o estudo que nós estamos fazendo, Apocalipse, versículo por versículo. Entra na playlist, você vai ver que nós falamos com mais detalhes essa questão de olhar para aqueles que os traspassaram, quando o Filho do Homem vier, que todo olho verá, até mesmo os que traspassaram Cristo. Quem que são esses? Né? A gente falou isso nos estudos, o pastor Felipe deu esse estudo, e logo em seguida eu dei um estudo sobre o mundo dos mortos para explicar melhor. Mas enfim, finalizando aqui, é isso. Para que os judeus também possam estar nessa graça do Espírito, é necessário arrependei-vos dos seus maus caminhos, convertei-vos ao Senhor, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Muitos judeus ali se converteram,
o coração ficou compungido, e era necessário isso, o arrependimento. Olhar, fizeram isso pela dureza do coração, erramos, Senhor, nos perdoa, e Deus é poderoso para perdoar em Cristo Jesus e nos unir, tirar essa inimizade, essa barreira de inimizade. Judeus e gentios estão unidos no corpo de Cristo, que é a igreja. Não há mais acepção de pessoas. Amém? Então, se muitos irmãos que estão dizendo isso, que os judeus serão salvos por serem judeus na carne e sangue e não precisam de Cristo, está equivocada essa mensagem. Está equivocada porque dizer que é a promessa de Gênesis 12 para Abraão, a promessa é o Cristo. Paulo vai falar isso em Gálatas, que a descendência de Abraão, não dizendo descendência como muitos, mas o descendente que é Cristo, esses que creem no descendente que é Cristo, que sai dos lombos de Abraão, esses são os filhos de Isaac, ele vai dizer, que está ligado com a Jerusalém Celeste, que é a igreja, que o escritor de Hebreus vai citar. Então você vê que eu fiz uma conexão de vários textos aqui, que isso dá para destrinchar além dos textos, mas é importante isso, tá bom? Reconhecer os nossos pecados. Todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. E eles têm que reconhecer que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso que diz Filipenses, que quando Cristo vier, todo o joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, que vai fechar nesse contexto aqui de Apocalipse 1:7. Deus abençoe você, que você possa ficar com essa palavra e que você entenda que essa profecia já está em andamento e que nós temos que pregar o evangelho da graça, do amor para os judeus, sem nos ensoberbecer, porque nós estamos em Cristo, não nos gloriar, não humilhar os judeus, mas ter amor por eles também, porque eles também estão ligados na promessa, mas eles precisam entender a realidade, eles estão presos na sombra. E se eles olharem para a realidade e rejeitar a realidade, que é o Filho de Deus, que a mensagem toda foi centralizada no Filho de Deus, Jesus disse, se vocês não creem em mim, morrerão vocês nos vossos pecados. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.